Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Mas por que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do ser humano? Porque a palavra de Deus é como a natureza divina da pessoa de Deus, viva e eficaz, ou seja, tem a virtude ou o poder de produzir, sem precisar de auxílio ou da ajuda de qualquer pessoa ou objeto, o efeito determinado pela pessoa de Deus. Porque Deus, gente, é espírito. A sua natureza não é material. E o espírito passa pela matéria, pelo nosso corpo material, como a água passa pelo tecido. Penetra até o fundo das fibras. É por isso que Deus Espírito, assim como a sua palavra, tem o poder de ser mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e de penetrar até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas do ser humano, do seu corpo material. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, ou seja, importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Como a natureza divina da pessoa de Deus é espiritual, ele passa através da matéria. Aos olhos de Deus, todo o universo material e suas criaturas são transparentes como cristal. Não existe nenhuma barreira que impeça os olhos de Deus de observar os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas ações, que para ele são visíveis, perceptíveis, claras, evidentes e acessíveis. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não existe criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, com Deus. Visto, ou seja, considerando que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, no mundo espiritual, por isso retenhamos firmemente a nossa confissão de que Ele é o nosso único e fiel Salvador, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 14? Sim, exatamente por isso. Não existe um intercessor ou intercessora neste mundo material que nos dá acesso ao trono da graça de Deus, gente. Pelo simples fato de todo ser humano ser fraco, não ser capaz de ter o poder de resistir ao pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso, somente o Filho de Deus é o único imaculado sem pecados. Por isso que ele possui todo o poder na terra e nos céus e pode nos ajudar, pode nos dar essa oportunidade de interceder junto a Deus Pai por nós. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança, gente, ao trono da graça de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus, como aos judeus religiosos. Mas a palavra da pregação do Evangelho de Cristo nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles religiosos judeus que a ouviram, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 2.
Porque os judeus religiosos ouviram as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus, mas assim como aconteceu com eles, acontece conosco, quando não temos a fé verdadeira que não vem de nós, que é dom de Deus. Para nada se aproveita a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, gente, pela vontade de Deus sois salvos. E isso é por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Se nós somos desobedientes à pregação das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus e não nos arrependemos de nossos pecados, se endurecemos o nosso coração e tapamos os nossos ouvidos, significa que a nossa fé é fingida, que ela não é dada por Deus, o dom que existe em nós. Por isso caímos no mesmo exemplo de desobediência dos judeus religiosos e não entramos no repouso, na salvação e na vida eterna com Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículos 6 e 7. Visto, pois, que resta alguns que entrem nele, no repouso do Senhor, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, os judeus religiosos, não entraram por causa da desobediência. Então determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, a pregação das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência dos judeus religiosos. Jesus te ama. Se essa declaração, essa palavra entra no seu coração e você se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus como seu único e fiel Salvador, isso ocorre porque Deus te deu o discernimento, a fé verdadeira que não existe em você para discernir e compreender as intenções do seu coração pecador. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Dani Miguel.